A oração para ativar seus dons e talentos. Você é um tesouro escondido. A oração para descobrir e ativar os seus talentos divinos. Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta. Nas últimas semanas, nós limpamos o terreno da nossa alma, nós aprendemos a ser gratos, a ter fé, a renovar a nossa mente. Mas hoje, vamos começar a cavar. Vamos procurar o tesouro que Deus enterrou dentro de cada um de nós. Hoje vamos falar sobre os seus dons e talentos. Você já se sentiu comum, sem graça, como se todo mundo ao seu redor tivesse um talento especial e você fosse apenas normal? Você vê as pessoas que cantam, que pintam, que lideram, que cozinham, que têm uma facilidade incrível com números ou com pessoas. E você se pergunta, e eu, o que eu sei fazer de especial? Você se sente como um baú de tesouro vazio, uma ferramenta sem função, uma lâmpada sem luz. Deixe-me te contar um segredo que o inimigo tem trabalhado duro para esconder em você. Ninguém nasce sem dons. Deus, o Criador mais criativo e intencional que existe, não comete erros. Ele não cria seres sem graça. A verdade é que você é um tesouro ambulante, uma caixa de ferramentas divina, recheada de dons, talentos e habilidades que são únicos seus. O problema não é a ausência de dons, o problema é a falta de descoberta e de ativação. O inimigo te mantém ocupado, olhando para os talentos dos outros, para que você nunca pare para descobrir os seus. Ele te enche de comparação e de inveja, para que você despreze o tesouro que carrega. Ele convence que os seus dons são pequenos demais e insignificantes demais, para que você nunca tenha coragem de usá-los. É aqui que a energia do mago, o mestre das ferramentas, se torna crucial. O mago sabe que ele não pode fazer mágica sem suas ferramentas, e ele sabe, acima de tudo, quais são as suas ferramentas. Ele não tenta usar a espada para beber água, nem o cálice para cortar uma árvore. Ele conhece cada ferramenta, sua função e seu poder. Ativar os seus dons antes de tudo é fazer um inventário. É olhar para dentro de si com honestidade e perguntar: Deus, o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Quais são as minhas ferramentas? E como eu as uso para a tua glória? Esta semana, vamos fazer a oração para ativar seus dons e talentos. Vamos pedir a Deus que nos revele o tesouro escondido e nos dê a coragem para começar a usá-lo. Por mais 7 dias, vamos nos dedicar a esta jornada de autodescoberta e ativação. 7 dias para parar de olhar para a grama do vizinho e começar a regar o seu próprio jardim. 7 dias para desenterrar os talentos que você enterrou por medo ou por descrença. 7 dias para começar a brilhar a luz que Deus colocou em você. Respire fundo. Prepare-se para se surpreender com a riqueza que existe dentro de você. A caça ao tesouro mais importante da sua vida começa agora. Senhor, meu Deus, Criador de todos os dons e talentos, eu me apresento a Ti hoje me sentindo pequeno, comum, sem nada de especial para oferecer. Eu confesso que tenho invejado os dons dos outros e desprezado os que o Senhor me deu. Eu enterrei os meus talentos por medo de falhar, por medo de ser julgado, por achar que eles não eram bons o suficiente. Peço perdão, Pai, pela minha incredulidade e pela minha má administração dos tesouros que o Senhor me confiou. Hoje eu quero desenterrar o que eu escondi. Eu quero descobrir e ativar cada dom que o Senhor plantou em mim. Revela-me, Senhor, o tesouro que eu sou. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu começo essa oração pedindo que o Teu Espírito Santo, o revelador de todos os segredos, comece-me a me mostrar os dons que o Senhor depositou em mim. Eu peço que o Senhor abra os meus olhos para ver o que eu não consigo ver. Quebra toda a cegueira espiritual, toda a mentira do inimigo que diz que eu não tenho valor ou que eu não sou talentoso. Eu peço que o Senhor me revele os meus talentos naturais. São as habilidades das quais eu nasci. A facilidade com a comunicação, com a organização, com a arte, com a música, com os esportes, com a lógica, com a empatia. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu faço com naturalidade e que me dá alegria. Ajuda-me a reconhecer que essas habilidades não são acidentes, mas presentes teus, ferramentas para o meu propósito.
Eu peço que o Senhor ative em mim os meus dons espirituais. A tua palavra diz que a cada um foi dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Eu clamo agora pela ativação dos meus dons espirituais, o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, da fé, dons de curar, de operar maravilhas, de profecia, de discernimento de espíritos, de variedade de línguas, de interpretação das tuas línguas. Equipa-me, Senhor, com o teu poder sobrenatural para impactar o mundo. Eu peço que o Senhor me dê coragem e ousadia para usar os meus dons. Em nome de Jesus, eu quebro todo o espírito de medo, de timidez e de insegurança. O medo de errar, o medo da crítica, o medo de me expor. Eu declaro que eu não enterrarei mais os meus talentos. Mesmo que o meu dom pareça pequeno, eu vou usá-lo com fidelidade. Eu vou começar onde estou, com o que tenho, e vou dar o primeiro passo confiando que o Senhor me capacitará. Eu peço por oportunidades para servir. Pai, meus dons não são para minha própria glória, mas para servir o próximo e para glorificar a Ti. Abre portas para que eu possa usar meus talentos na igreja, no meu trabalho, na minha comunidade. Coloca no meu caminho as pessoas que precisam do que eu tenho para oferecer. Faz de mim uma solução para o problema de alguém. Eu me apego a tuas promessas sobre os dons que o Senhor me deu. Eu vou usar o meu dom, seja ele qual for, com toda a minha força e alegria. Eu declaro que há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu declaro que o dom de um homem lhe abre o caminho e o leva à presença de grandes homens, como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 16. Pai, eu peço que o Senhor me mostre como desenvolver os meus dons, que livros ler, que cursos fazer, que mentores procurar. Eu me comprometo a não ser preguiçoso. Eu vou me esforçar para ser o melhor naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu me vejo agora como um mago, olhando para sua mesa cheia de ferramentas. E eu reconheço cada uma delas. Eu sei o nome delas, eu sei para que servem a espada da palavra, o cálice do serviço, o bastão da liderança, o pentagrama da criatividade. Eu não tenho mais medo delas. Eu as pego com confiança, pois sei que foi o grande mestre que as colocou em minhas mãos, e eu começo a trabalhar na sua obra. Eu recebo a revelação dos meus dons, eu ativo os meus talentos. Eu sou um tesouro de Deus, e a partir de hoje o mundo verá meu brilho. Amém? E graças a Deus. Sinta o poder que foi liberado dentro de você. Sinta a alegria de finalmente entender para que você foi feito. Você não é comum, você é uma obra-prima de Deus, equipado com tudo o que você precisa para cumprir seu propósito. A sua vida tem um valor e uma utilidade imensurável. O desafio dessa semana é ação. Primeiro, faça uma lista de tudo que você é bom e de tudo que você ama fazer, não importa o quão pequeno pareça. Ore sobre essa lista e peça a Deus para te mostrar como usar uma dessas coisas para abençoar alguém esta semana. Segundo, dê um passo para desenvolver um dos seus talentos. Compre um livro, assista um tutorial, matricule-se em um curso, invista no tesouro que Deus te deu. Persevere nos 7 dias de oração. Cada dia agradeça a Deus por seus dons e peça por oportunidades para usá-los. Você está saindo da arquibancada entrando no campo do jogo da vida. Se esta oração ajudou a descobrir o seu valor, compartilhe com aquela pessoa que você conhece que se sente inútil ou sem talento. Ajude-a a despertar o gigante que dorme dentro dela. E inscreva-se em nosso canal, pois a nossa jornada de propósito está apenas no começo. Deus te abençoe com a clareza dos seus dons, com ousadia para usá-los para a glória dele. Que o mundo seja impactado pelo tesouro que é a sua vida. Meu nome é Maurício, fique na paz e no poder dos seus dons ativados.